Ok, muito bem. Então vamos lá, nós já estamos com o nosso R aqui. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo dessa série, o vídeo está aqui também na descrição desse vídeo, tá? Então você vai lá, depois assiste também o primeiro para ir seguindo o raciocínio com a gente aqui. Vamos lá, muito bem. Estamos aqui com o RStudio, eu já fiz minhas personalizações aqui, tudo isso eu expliquei no vídeo anterior e eu quero mostrar para vocês umas funções básicas que nós temos aqui. Vamos lá, então nós estamos com um script aberto aqui e nesse script, observe o seguinte, como é que eu faço para abrir esse script? É só vir aqui em New File e aí RScript. Você pode abrir quantos scripts quiser, tá vendo? Eu abri um aqui, abri outro aqui, você pode ir abrindo vários aqui. Uma coisa muito legal é que você pode fazer comentários no seu script. Então, sempre que começar qualquer texto com hashtag, igual você está vendo aqui, que eu coloquei 3 hashtags, mas se começar só com um hashtag, por exemplo, assim, você pode escrever anotações sobre o seu código. Agora irei realizar cálculos no R. Então, isso aqui, o R entende que não é uma linha de comando, que é só um comentário, uma observação. E isso é muito bacana, ajuda bastante quando a gente está começando a trabalhar com esse programa para ir organizando as nossas análises. Então vamos lá, primeira função que eu quero mostrar para vocês aqui, direto do nosso RStudio, é a função calculadora. O R é uma ferramenta poderosíssima, é uma das linguagens de programação mais utilizadas por data scientists, né, por cientistas de dados, e ela, além de fazer coisas muito avançadas, faz coisas básicas também, e ela faz o trabalho de calculadora. Então, se você digitar aqui, ó, 2 mais 2, Ctrl Enter, você vai observar, então, que o resultado já aparece aqui embaixo, ó, ok? Então, deixa eu limpar o meu console aqui e colocar um outro cálculo aqui. 10 vezes 2. Ctrl Enter e o resultado está aqui. E ele, inclusive, apareceu aqui até a anotação que eu fiz, né? Então, está aqui. Isso aqui é uma função básica, você vai conseguir fazer outras funções, divisão, por exemplo, 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16, está aqui, ó. Muito bem? Então, calculadora simples, o R faz, funciona muito bem, muito bom. Uma outra função que é bastante legal, e essa aqui, assim, ó, esse conteúdo aqui, esse assunto agora aqui é base para tudo que a gente vai fazer depois. Então, você precisa entender, exercita isso aí depois, tá bem? Porque isso é importante, é base para que a gente faça outras coisas mais profundas nos próximos vídeos, que é a função de atribuir valores. Eu posso, aqui no meu ambiente, no meu environment, eu posso adicionar bancos de dados, que são linhas e colunas, que são os data frames, mas eu posso adicionar vetores, que são com poucas informações, é só uma característica. Imagina que o seu data frame é o seu banco de dados em quem tem linhas são pacientes, colunas são características. E nesse banco de dados você tem a variável sexo, tem a variável idade. Se você tivesse só a variável sexo isolada, aqui o R entenderia que aquilo é um vetor. Então, seria basicamente a diferença de um vetor para um data frame. Para atribuir valores e criarmos vetores aqui, eu posso simplesmente, por exemplo, quero chamar um vetor de x e quero atribuir a este x o valor de 5. O sinal de atribuição você consegue digitar apertando a tecla Alt do seu teclado, Alt-hífen. Olha ali, ó. Alt-hífen. O hífen que eu estou falando aqui é aquele que está do lado esquerdo do sinalzinho de mais, ali em cima, naquela linha onde tem os números, tá? Do seu teclado. Alt-hífen vai colocar aqui, vai digitar automatizado para você esse sinal de atribuição. Pode não ser exatamente igual o meu que está aqui. Por quê? Porque eu estou usando uma fonte que não é original do RStudio. Se eu voltar lá, Global Options, Tools, Global Options, e for aqui na aparência,
Você vai observar que eu estou usando uma fonte chamada Firecode. Se você instalou o seu R recentemente, se você não instalou nenhuma fonte além do que veio, você não vai ter por padrão essa fonte aqui. Ao longo do tempo, eu fui testando fontes diferentes e gostei dessa aqui. Você tem que escolher uma que vai ficar boa para você também. Mas é muito provável que o seu alt-hífen traga este sinalzinho aqui, ó. Tá vendo onde eu tô com o mouse aqui? Este sinalzinho, ó, que é um sinal de menor coladinho de um hífen, que está aparecendo aí uma setinha apontada para a esquerda. E foi por isso que essa fonte aqui que eu estou usando, ele entendeu em fazer o desenho por completo. Só essa é a diferença, mas é uma setinha apontada para a esquerda. E aí eu vou colocar meu valor de 5. Qual é a lógica aqui dessa programação que a gente acabou de fazer? Nós estamos dizendo, atribua o que está à direita para aquilo que está à esquerda. Então eu estou dizendo, atribuo o número 5 ao vetor chamado x. Então, quando eu der Ctrl Enter aqui, ou então clicar em Run, né, o que aconteceu? Ele apareceu x e o valor 5. E aí eu quero atribuir um valor para y. Eu vou colocar 2. Ctrl Enter, olha o que aconteceu. y2. Agora, eu posso multiplicar isso sem ter que digitar os valores. Eu posso pegar e dizer assim, ó, quero x vezes y. Ctrl Enter. Ele trouxe um resultado numérico, porque o R entendeu que x e y não são letras, que x e y são números que você atribuiu a ele. Então ele sempre funciona nessa lógica aí, pegando o que está de um lado, atribuindo para onde a seta está apontando. Tá bem? Isso aqui é uma lógica, é um entendimento que a gente vai usar bastante no R. E se eu quisesse calcular então o IMC? Para calcular o IMC eu preciso de peso e preciso de altura, concorda? E preciso de uma fórmula. E o meu IMC tem uma fórmula. A fórmula é peso dividido por altura. Vou colocar um outro parêntese aqui. Peso dividido por altura ao quadrado. Essa é a minha fórmula. Mas agora eu preciso atribuir valores para o peso. Então vamos dizer que tenhamos aí um indivíduo com um peso de 80,5 quilos e uma altura de 1,68 m. Mas antes da gente fazer esse cálculo aqui, bom, a gente não vai mais usar esse x e y. E aí, como é que a gente faz para poder limpar essas informações que estão aqui? Se você clicar nessa vassourinha, vai desaparecer tudo. Olha lá, ó. Cliquei ali, clico em Yes, sumiu tudo ali, ó. Mas digamos que você não quisesse remover tudo. Digamos que você tem um banco de dados e quer remover outras coisas. Então, eu vou voltar aqui para você ver o que a gente faria, ó. Aí, nós faríamos assim, ó, o comando RM, que é Remove, e você digita o nome do banco de dados ou do data frame que está ali no environment. RM, ou seja, remove para mim x e y. Pronto. Se eu quisesse que removesse apenas x, deixa só o x ali dentro, ó, e fica o y. Ok? E aí você pode mudar aqui para o y e ele vai remover tudo. Então é isso aqui. Esse é um comandinho simples, bobo, mas que ele é muito útil, porque às vezes a gente está trabalhando ali, tem um monte de banco de dados e a gente precisa dar uma organizada porque vai criando várias atribuições. Então agora nós já temos o nosso peso, Ctrl Enter, já temos a nossa altura, Ctrl Enter, vamos ver se vai funcionar o cálculo, IMC, olha lá, ele calculou o IMC, peso dividido por altura ao quadrado. Mas está vendo que apareceu aqui vários números, e aí um detalhe importante, você está vendo que a nossa vírgula no programa estatístico é ponto, tá? Não se esqueça disso. Marcador de decimal em programas estatísticos no R e em outros programas de linguagem americana não é vírgula, é ponto, tá bem? Então, tome cuidado com isso aí. Se colocar vírgula, vai dar errado. Então, temos aqui o nosso cálculo, mas eu quero arredondar para 2 dígitos. Existe uma função muito bacana, uma função muito legal, que é a função round. Então, se eu digitar aqui, ó, round IMC,
olha só, ele jogou para mim aqui embaixo o valor arredondado sem nenhum dígito. Ó. Mas eu não quero que armazene aqui o valor arredondado. Então eu vou digitar essa minha fórmula que está aqui, ok? Eu vou colar ela aqui embaixo só para você ver a diferença e vou digitar aqui na frente, round. Eu abro um parênteses e coloco vírgula, a quantidade de dígitos que eu quero e fecho. Ctrl Enter. Olha lá que bonitinho. Arredondado. E você pode escolher 2 dígitos, 3 dígitos, 1 dígito, ok? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, era isso que eu queria conversar com vocês, aprendendo as funções básicas do R e vamos avançando, ok? Bem devagar para você ir pegando e entendendo e te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!